Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Previdenciário, professor Eduardo Tanaka, e vamos falar agora sobre contribuinte individual. Lembrando que nós estamos a tratar dos tipos de segurados obrigatórios e o contribuinte individual, ele é a nossa última espécie a ser estudada. Lembra? Já estudamos empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial e agora, por fim, o contribuinte individual. Bom, mas o que o contribuinte individual tem diferente das outras espécies de segurado? Porque cada tipo de segurado nós estudamos tem a sua peculiaridade. Agora, o contribuinte individual não. Ele não necessariamente tem uma peculiaridade. Por quê? Muitas vezes a gente chega à conclusão de que aquela pessoa ela é contribuinte individual por exclusão. Como que tá por exclusão? É exatamente por exclusão. Ele não é empregado, não é empregado doméstico, não é trabalhador avulso, não é segurado especial, e o resto vai ser o quê? Vai ser contribuinte individual, tá? Então, eu vou traçar algumas diretrizes que, obviamente, a gente vai passar aqui quais são as situações em que a pessoa se enquadra em contribuinte individual, que geralmente são situações que são cobradas em provas, né? Mas fica aí com esse conceito bem genérico, né? Por exclusão, a gente sabe quem é o contribuinte individual. E aqui você tem aqui exemplos de contribuintes individuais. Como que é isso aí, Tanaka? É exemplo, exatamente. Aqui deixa eu até colocar aí mais perto para você. Para quem não sabe, Tanaka, o professor Tanaka já foi dentista, né? Olha aqui, ó, já foi dentista, né? Contribuinte individual, autônomo. Nas horas vagas no carnaval, o professor Tanaka é contratado por uma escola de samba, né, para ser mestre de bateria. Se você não acredita, coloca aí na busca do YouTube, depois coloca aí na busca do YouTube, Carnaval do Mestre Tanaka. Bom, e aqui tá eu, Tanaka, também dando aula para uma plateia de mais de 1000 pessoas, né? Eu fui contratado para dar essa aula, uma aula eventual, né? Eventualmente eu não trabalho lá de segunda a sexta, não tenho, não eventualidade. Eu vou lá né, quando me chamam, às vezes, de vez em quando. Então, nesse caso, sou contribuinte individual, porque tem essa eventualidade, beleza? Bom, e aí, a grosso modo, né? Como eu falei para vocês, contribuinte é uma espécie genérica. Ela é ampla, então comporta trabalhadores muito distintos. Mas a coisa que eles têm em comum é que nenhum deles enquadra-se nas situações anteriores. Porém, gente, nós temos que essa lei aqui, 9876, ela reuniu 3 categorias. Então, assim, para ficar talvez mais fácil, né, mais palatável, antigamente nós tínhamos essas 3 categorias e hoje são consideradas contribuintes individuais, né? Quem? O empresário, por exemplo. O empresário, né, o dono do negócio, por exemplo, eu como dentista de um consultório particular, que já fui alguma vez na vida, trabalhei 8 anos como dentista, né? Acho que você já conhece minha história. Eu era um empresário, então era um contribuinte individual. Quem é dono de uma empresa pequena, quem é dono de uma empresa grande, quem é dono de uma empresa gigante, empresário e trabalha em sua empresa, ele é considerado contribuinte individual. Grosso modo é isso, tá? Que mais? O autônomo. O autônomo também, né? Como é o caso do Tanaka, quando eventualmente vai ensinar uma escola de samba e ganha ali uns trocados. Quando o Tanaka eventualmente vai dar uma aula e ganha lá os seus trocados, né? Tem que receber. Se eu não recebo, eu não sou contribuinte individual. Se eu recebo, eu não sou segurado obrigatório. Lembra que para ser segurado obrigatório, você tem o quê? Tem que receber, né? Beleza, então autônomo. O equiparado autônomo, daqui a pouco nós vamos ver que seria o equiparado
autônomo, né? Por exemplo, um síndico de condomínio. O síndico de condomínio pode ser equiparado ao autônomo, tá? A gente vai estudar, ou seja, seriam outros casos, né? Que não seja empresário, que não seja autônomo, seria o equiparado ao autônomo. A gente vai ver tudo isso aí, tá? Legal. Mas vamos voltar aqui. Aqui, gente, ele está falando do quê? Pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, qualquer título, em caráter permanente ou temporário. Vem cá, Tanaka, esse negócio de agropecuária, produtor rural, ele não é segurado especial? Olha, segurado especial nós já estudamos, acabamos de estudar, e vocês viram que existe uma limitação, lembra qual que era a limitação? De 4 modos fiscais. Então tem um monte de limitações, né? Ele não pode ter outras remunerações, ele não pode um monte de coisa. Mas quando ele ultrapassa aquele segurado especial, quando ultrapassa 4 módulos fiscais, opa, aí ele não é mais um pobrezinho de um sitiante, de um segurado especial ali. Ele é o quê? Ele já é um empresário do ramo da produção rural, não é verdade? Ele é o que a gente chama de produtor rural pessoa física. Então até 4 módulos fiscais, legal, segurado especial. Ultrapassou, opa, ele é produtor rural pessoa física. Lembra aquela limitação de 120 dias para empregados? 120 dias no ano civil? Você pode ter um empregado, por exemplo, até no máximo trabalhando 120 dias naquele ano. Você trabalhou 121 dias, opa, agora você já não é um segurado especial, você cresceu, você agora é um produtor rural, pessoa física, é um contribuinte individual. Então, olha aqui, continuando aqui na nossa leitura, né? Ele explora em caráter permanente ou temporário em área superior a 4 módulos fiscais. Então você perceba que quando ele deixa de ser segurado especial, ele passa a ser o quê? Contribuinte individual. Ou quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, ou atividade pesqueira com auxílio de empregados. Ah, tá. Empregados ou por intermédio de prepostos. Então ele tem empregados aqui permanentes que ultrapassam aquelas limitações que estão na lei, né, de 120 dias, né? Legal. Então, quando o segurado especial é excluído dessa categoria, ele torna-se o quê? Torna-se contribuinte individual. Beleza? Legal. E aí nós temos outro tipo de contribuinte individual. Quem é? É o garimpeiro. Vamos ver o que está aqui escrito. Pessoa proprietária ou não que explora atividade de extração mineral. O garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente por intermédio de prepostos, com ou sem auxílio de empregados, utilizado a qualquer título, ainda que de forma não contínua. Então, pessoal, o garimpeiro, falamos do produtor rural pessoa física, legal, ele é contribuinte individual, um fazendeiro, né? E o garimpeiro, então cuidado com o garimpeiro, porque tem gente que confunde o garimpeiro com segurado especial. Então, gente, garimpeiro não é extrator vegetal. Lembra? Né? Aquele que mexe com extrativismo vegetal, o seringueiro, por exemplo, o catador de castanhas do Pará, o castanho do Brasil, como preferir, também ele pode ser segurado especial. Agora, extrativismo mineral, não. O cara lá está procurando ouro, mesmo que ele seja pobrezinho, coitadinho e tal, né? Uma pessoa hipossuficiente, sem dinheiro, está lá tentando, né, encontrar uma pepita de ouro para melhorar a sua vida, não interessa. Garimpeiro, ele é contribuinte individual, jamais será aí segurado especial, então cuidado com pegadinhas aí em prova. Beleza? Próximo aqui é o ministro de confissão religiosa e o membro do Instituto de Vida Consagrada de Congregação ou Ordem Religiosa. Então, ministro de confissão religiosa, quem que é esse cara aqui, quem é essa pessoa aqui? Bom, diz respeito à religião. Pode ser um padre? Pode ser um padre, sem problema nenhum.
né? Um pastor, pode ser um pastor, né? Pode ser um pai de santo, pode ser um pai de santo, né? Então, gente, ministro de confissão religiosa, ele é a pessoa que conduz, né, uma igreja, que está lá conduzindo uma igreja, um padre, um pastor, um pai de santo, um monge budista, por exemplo. E depois a gente vai ver como que eles contribuem, né? Mas eles não são empregados da igreja, não são considerados empregados da igreja. Na verdade, eles fazem parte da igreja, né? A igreja lato sensu, pode ser qualquer religião, não necessariamente católica, né? Eles fazem parte daquela igreja, eles conduzem aquela igreja, né? Como se fossem, entre aspas, aí, o empresário daquela igreja, né? Pequenas igrejas, grandes negócios, né? Bom, mas deixa isso para lá. O padre, o pastor, então eles são o quê? Eles são considerados equiparados autônomos, eles são considerados então contribuinte individual, não vão esquecer disso, e depois lá na frente a gente vai estudar como é que eles recolhem para a Previdência. Então só fique com essa ideia de que a pessoa, né, o ministro de confissão religiosa, um padre, por exemplo, ele é contribuinte individual. Vamos ver como caiu em prova? Então tá lá. Questão CESP, né? Técnico de Seguro Social, INSS, ele fala o seguinte: pastor evangélico que atua exclusivamente em sua atividade religiosa. Então só fica lá, né, atividade religiosa, reza a missa, batiza e tudo mais. É considerado segurado facultativo do regime geral. E aí, pessoal, certo ou errado? Não, está errado. O que ele é? Ele é contribuinte individual. Beleza? Tranquilo? Legal. Se você gostou, dê um joinha, compartilha nossas aulas, inscreva-se em nosso canal, veja lá, né, a bateria do mestre Tanaka também, né? Sabe que não só de bateria de samba eu gosto muito de forró também, e tem um forró muito legal, né, que é mais ou menos assim: se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Ouça esse forró também, é muito legal, né? Porque ele diz que as pessoas só conseguem as coisas com a caminhada. E o forró fala, né? Toda caminhada começa no primeiro passo, não é verdade? Eu tenho certeza que você já deu o primeiro passo e vai dar muitos e muitos passos aí. Aproveita e coloca também no YouTube, na busca do YouTube, Tanaka Forró, que você vai ver eu dançando forró. Beleza, pessoal? Bom, deixa eu parar por aqui, né? Senão eu vou falar, pô, esse professor é maluco de vez, tá? Então, continue conosco. Na próxima aula vamos falar sobre a parte 2 de contribuinte individual. Grande abraço, bons estudos, até mais. Tchau, tchau. Olá, irmão. Tamo junto. Tanaka, vai devagarzinho, tá? Vai devagarzinho. Olha lá, mestre Tanaka. Vai com tudo! Brilhou, tem pôr do sol e tem gambá na avenida. Essa terra que é santa, manezinho se levanta. Segue reto toda a vida. Nasce uma estrela no céu e seu brilho em chamas se lançou. Em terra e festa muito aqui ele fez. Tantos amigos na cultura popular, em cada esquina, em cada passo ligado, e muita história pra contar. Santo Antônio, Santo Antônio, Santo Antônio, vem na levada do gambá cheiroso, brincar o carnaval até o